Bom, pessoal, hoje nós vamos falar aqui com o senhor Francisco Ribeiro do Vale, que hoje é o vice-presidente da casa, mas já foi presidente de outras diretorias, né? E a gente vai falar, vamos começar a falar de um trabalho que ele executa há muitos anos, além de outros, né? Que é a sopa, que é a queridinha aqui pelo menos da minha parte, que eu sou colaboradora. Senhor Chico, senhora, o senhor focando especificamente, né, sobre a sopa, queria que o senhor nos contasse há quantos anos o senhor começou a trabalhar lá e como é que o senhor chegou à sopa, ou o que o senhor sabe da história da sopa dentro do Grupo Espírita. eu hoje estou com 74 anos, naquela época eu tinha 16. Eu acompanhava o Kleber e o Clóvis fazendo uma vizinha transitória Kleber Macedo, onde lá a gente tinha aqui na casa a campanha do quilo, tinha a farmácia, corte de cabelo, o pessoal morava lá na casa porque não tinha as entidades que tem hoje habitacional, né? Tinha muito cortiço naquela época, era muito triste. Então o Grupo Espírita, por intermédio do Clóvis e do Kleber, fizeram lá chamado de linha transitória, em homenagem ao Kleber, tinha ali uma meia dúzia de famílias, moravam lá nesse terreno do lado do senhor Jamil Nácio, e ali eles tinham alimentação, a água e a luz gratuita, o corte de cabelo, o remédio, tinha na época o Dorival Rodrigues, que ganhava a receita, e o Clóvis levava os remédios que necessitavam, para que esse pessoal pudesse construir uma casa. Então, o intuito lá desse lugar foi sempre ajudar o próximo, de acordo com a doutrina do Espírito, que é caridade, né? A ter um lar, um teto, que eu acho que é muito louvado, principalmente naquela época, que as coisas eram muito difíceis. E ali foi por um bom tempo, e depois lá em 1987, 86, por aí, 88, na época do falecimento da dona Hilda Borges, não sei se é um seguro ou se era uma poupança que ela tinha, esse dinheiro dela, o Clóvis fez um cômodo grande lá, com um banheiro, uma cozinha e um salão amplo, para que fosse recebendo ali, não tinha creche naquela época, as crianças, porque era muito difícil, né? Então tinha ali muita criança, eu lembro bem da Lúcia Batista, onde ela tirou o meu abraço, pessoa muito boa, e a Lúcia levava ali a eletrônica, cantava com aquelas crianças, e se fazia uma sopa, né? Na época era mais fubá, um arroz quebradinho, que era muito difícil mesmo, buscava lá no mercado municipal, aquela legume que não vendia mais, então tinha esse trabalho. Mas eu saí lá em 88, 89, e veio, passou na mão de muita gente, a gente acompanhou um pouco, depois eu mudei de Guaxupé para São Paulo, voltei, estive lá outra vez nessa sopa, nós fomos ajeitando devagarzinho, dando uma melhora, porque as coisas tudo modificam, transformam, né? E a gente tem que melhorar o nosso espaço físico. E eu estive lá dessa vez, da primeira, depois da sopa mais duas, e essa última vez que eu já estou lá há 14 anos. Conto com a ajuda da dona Lúcia, hoje ela que fez a sopa. Põe sal, põe isso assim. Ela não deu uma receita, mas ela que fez. Graças a Deus, hoje nós temos uma sopa muito substanciosa, né, Lúcia? Opa! 4, 5 tipos de legumes. Nada, dia nós contamos tinha 8. 8. E nós temos uma ajuda, e eu quero dizer que eles não gostam não, mas do Betão Páscoa, do Neco, do Chicão, do nosso prefeito Jardim, empresário de Arbas Correia Filho, da dona Darcy Palhares, e a casa que paga a água e a luz. Numa dessas que nós tivemos lá, graças ao nosso Pai e a Jesus, dona Léa foi nos dar uma mão. E ela muito centrada, muito discreta, quando me chamou de lado, seu Chico, não, por que está desse jeito? Está muito acabadinho. Eu falei, dona Léa, tesoureiro estava lá, que era o Luiz Gratien, ele hoje. Eu falei, Luiz, fala com a dona Léa quando nós temos dinheiro. O Luiz falou, como é que nós vamos arrumar? Né? E ela se propôs a ajudar. E ali ela
trouxe o cheque, ela trouxe a planta, o design, então a lista de material, quanto que custava, quanto que ia gastar de material. Bom de Deus, não é? Opa! Hoje lá é uma cozinha muito bonita, não é? Nossa, maravilhoso. Nós temos um lugar lá bem aconchegante. Na entrega da sopa hoje, antes a dona Lúcia fez um Pai Nosso com o pessoal lá, né? A gente não vai. Eu falo assim, no negócio do nosso evangelho, pelo seguinte, o pessoal tem evangelho, tem católico, mas nós vamos falar do evangelho segundo o Espírito. Então a gente faz uma prece, né? E agradecendo, até falo para ele, lá vamos agradecer o pessoal que nos ajuda. E a dona Léia ajudou demais da conta. Graças a Deus. E naquele aperto, dona Léia, depois que diretou ali a parte da sopa, ela falou, seu Chico, precisa mais alguma coisa? Eu falei, precisa não, mas se nós pudermos arrumar aquela casinha lá no fundo, eu vou alugar ela. E a gente consegue trocar a sopa, porque era um ou outro que estava ajudando ali, a gente, mais da parte da gente mesmo. E ela começou a mexer com os pedreiros dela nessa casinha. E eu falei, ó, gente, eu vou alugar lá para poder. Na época até falei em R$400, a casa de 5 cômodos, boa, até 2 banheirinhos lá. E alugar para a gente trocar a sopa. O Guedes nos procurou para alugar o terreno. Uma casinha já estava pronta, falou, Guedes, vamos alugar o terreno aqui, que a gente roçava, passava radar, cuidava, era um pouco mais que crescia, era só despesa. Falei, vamos vir aqui, mas você tem que ficar com a casinha, porque o que você vai fazer aqui? Falou, veículo de pátio apreendido, pátio de Detran. Falei, ninguém vai poder entrar, como é que nós vamos fazer com a casa? Aí, com o salário mínimo, nós combinamos lá, e onde que nós recebemos isso até hoje, né? Sim. E graças ao bom Deus, eu falei dos doadores, apareceu o Betão, nos ajudar sem a gente pedir nada. Ele veio de boa vontade, ofereceu, o Chicão ofereceu, o Neco ofereceu, e aí sobrou um dinheirinho lá para a sopa, que nós não precisamos ocupar desse aluguel. Esse aluguel, graças lá que dava uma despesa muito grande, ao freezer muito antigo, a geladeira mais antiga ainda, que não desligava, com energia. Naquela época, mais de 10 anos atrás, gastava 350, R$400 de energia. Hoje gastamos quanto, Lúcia? Ah, 130, 120, até menos, gasta mais água do que luz. Nessa época, a gente não é muito bom falar assim, mas nessa época mandou arrumar o freezer, pagando com o dinheiro da gente, e o freezer logo deu defeito. Falei, vou jogar isso fora. Eu tinha colocado esse freezer lá 30 anos atrás. Nós ganhamos, pediram para me levar, eu levei 30 anos atrás. Nós fomos lá embaixo com a esposa, compramos um freezer, doamos lá para casa. A esposa do doutor Zé Silvério, a Eunice, deu a geladeira. Uma econômica que ela é. Não é que fala, né, Lúcia? Consumo A, E eu estava até hoje com a gente, o freezer está lá funcionando, não deu defeito, consumo muito baixinho. E com isso nós fomos melhorando, graças a Deus. E hoje nós temos 18 a 20 famílias, né, Lúcia? Até mais. Pega essa sopa. Baseado na doutrina espírita, falou da caridade numa salvação, ali é uma caridade. A roupa, calçado que nós ganhamos aqui é doado, nós não fazemos, como é que fala? Merenda pechincha? Não tem. A gente não faz isso de jeito nenhum. Eu aprendi com o pessoal mais antigo aqui dentro que o que a gente ganha, a gente doa. Ainda tem, às vezes, as cestas básicas que ganhamos de algumas pessoas. A gente doa lá também. Leite, essas coisas. É doado imediatamente, não fica nada restrito. Aí, em síntese, bem resumido, a história da Vilinha é isso aí. Mas nós temos os nossos, como a Camila falou, a base na rocha, né? A rocha, na época, foi o Kleber, o Clóvis e o Grupo Espírita. É uma das sopas mais antigas de Guaxupé, das casas do Espírita. E a gente se sente muito feliz, né, Lúcia? Ela alimenta o físico, esquenta o coração. E nos ensina, sabe? Porque nós trabalhamos com pessoas que necessitam. Então, o que acontece? Aí a gente olha para trás e fala assim, poxa vida, graças a Deus eu sou abastado.
de saúde, né, de alimentação, de tudo. E quando a gente não olha para trás, só olha para frente, a gente não é feliz. Eles nos ensinam muita coisa. Não tem a ver com a mensagem da Camila de hoje também, né? Eles nos ensinam muita coisa. Eu acho que é só muito simples, sabe? A maior parte idoso, né, Lúcia? A maior parte idoso, criança hoje quase que não tem. Um pessoal bem, às vezes carente, né? Às vezes até fisicamente. Muito carente mesmo, e a gente se sente muito bem, porque eles saem e não deixam de agradecer, não. De jeito nenhum. Deus o paga, Deus abençoe, e a gente retribui. Graças a Deus a gente cumprimenta, pega na mão de todos eles, trata igual a gente grande. E nós partimos desse princípio que eu aprendi aqui dentro do Grupo Espírita. Se nós não tivermos esse pessoal lá, vai ter sofrimento. Não vai ter. Se o pessoal não vir no Grupo Espírita na segunda-feira assistir a palestra, vai ter palestra? Não vai. Então é assim. Isso é voltado sempre para aqueles que necessitam. Nossa porta está aberta e a gente não fala não para ninguém, trata todo mundo com igualdade. Bom, Sr. Chico, o senhor falou da sopa, que é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta no geral para o senhor. O senhor, como membro dessa casa desde de criança, que o senhor falou aí, né? 15 anos, sei lá, um pouco menos. É mesmo. O senhor já viveu muita coisa aqui, né? Conheceu muitas pessoas, né? Por aqui, muitos trabalhos que foram feitos. E é evidente que não é tão simples assim. Como o senhor já participou da administração também, o senhor já passou por fases boas, difíceis. Mas eu queria, que a gente sabe, a gente convive com o senhor, eu sou testemunha do seu trabalho, eu admiro por isso. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, mas uma mensagem para as pessoas que trabalham, para as pessoas que vêm procurar o centro, ou pelo amor ou pela dor. De tudo que o senhor viveu, o senhor fazer um resumo, se é que é possível, para deixar uma mensagem para essas pessoas. Lúcia, antes de nós começarmos nesse ponto, eu esqueci de um ponto muito importante. Lá na sopa, vieram várias irmãs e irmãos nossos que passaram aqui nessa casa, que trabalharam lá, sabe? Sua Toninha, esposa, sua Zé Larista, esposa e filha, a própria Martinha, a dona Fátima, que está lá na reunião hoje, Jordina, dona Hilda, Clóvis, mas muita gente, né? Quando a gente vai citar nome, é difícil acaba esquecendo algum, né? Mas Marcela, que ajuda a gente. Marcela, que nos ajuda lá, passou na mão de muito. A Prisciliana, a irmã da Prisciliana. Nosso companheiro Everton, o São Paulo. São Paulo, que está lá. A esposa do Paulão, como é que eu esqueci o nome? A mulher do Paulão. Paulão Mecânico. Dona Cida, Dona Vânia, Dona Liliane, sabe? A própria Dona Maria, que pega a sua Dona Maria. Branca, sempre tiveram lá. Eu acredito que é um trabalho de Jesus feito para aqueles que necessitam. Sempre que começa a diminuir, sempre aparece um de boa vontade. A Dona Maria chegou lá hoje e ajudou a gente. Foi lavando as coisas, né, senhor? Que estava só o senhor e eu. Nós tínhamos a cenoura para acertar. As pessoas hoje que vão pegar o firme nos ajudar. Mas no que você disse aí, Lúcia, nós vivemos aqui num planeta de prova e expiação. Estamos aqui para ser provado e expiado. E o que é que nesse nosso planeta não tem santo? O Grupo Espírita como Nova Era, qualquer outra casa espírita, é um ponto de luz, é vamos dizer assim, uma biblioteca espírita, né? E a gente tem a boa vontade, se quiser, se não quiser, o respeito ao livre-arbítrio, eu acho muito importante o livro. Se você quiser, você vai lá, pega o livro e lê. Quando você ficar falando muito por você, vai ter essa paciência, né? Então o livro está ali, pessoal, deixa eu lá dar uma olhadinha para ter um conhecimento. A gente precisa ler para tirar as próprias conclusões, né? A gente, naquela época, fumar era muito chique, não era da moda, tomar umas e outras também. E a gente está entrando dentro da casa espírita, o que aconteceu? Que nós vimos e observamos e batemos nessa tecla até hoje. Você reconhece o verdadeiro espírita por
pelo esforço que ele faz para fazer sua reforma moral e pelo esforço que ele faz para vencer suas más tendências. Então, antes da gente falar qualquer coisa, a gente precisa dar exemplo. E a Casa Espírita nos ensina, ela nos mostra o caminho. Qual que é o nosso verdadeiro caminho? Jesus. Caminho, verdade e vida, ninguém vai apanhar, não ser por ele. Então, a Casa Espírita, em si mesmo, nesse alicerce, nesse mandamento maior, amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, ela luta em fazer as pessoas evoluir. Esse é o ponto-chave da Casa Espírita, a nossa evolução. Às vezes eu brinco com o pessoal, quem é que é o próximo mais próximo nosso, desencarnado ou encarnado? Porque você vai no trabalho mediúnico, ô irmãozinho, isso ou aquilo, o encarnado você quer pisar no pescoço. Né? Mas eu brinco, olha, mais próximo nosso é o encarnado, né? Da nossa casa, depois onde a gente estiver. Mas a casa nos ensinou muita coisa, principalmente a caridade. Sim. E o estudo. Hoje nós estamos começando com os estudos, mas no passado era muito. Era muito estudo mesmo. Porque como é que a gente fala com muita clareza? A teoria, uma asa. A prática, a outra asa. Se nós não tivermos as duas, desequilibra, né? Né? É, então, mais uma vez, a função da Casa Espírita é fazer as pessoas, nossos irmãos e irmãos, evoluírem. A gente poder passar aí para o mundo já em regeneração. Se Deus quiser, logo regenerado, para a gente poder ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, ser um pouco mais alegre. E dentro dessa Casa Espírita, nós lá no passado, hoje esse trabalho do João Grito, que ele dirige, que tem aqui a carcaça que está carregando hoje, os fundadores, sou eu, os outros estão do lado de lá. E desse trabalhinho de sexta-feira, que é o trabalho de biologização, o trabalho mediúnico, nós começamos lá na segunda-feira também, encabeçando o Clóvis e o Kleber. Era um médium excelente, era, né? Porque não tem mais o corpo, mas um espírito muito evoluído, muito inteligente, nos auxiliou muito nisso, na fundação desses dois trabalhos. E o trabalho de sexta-feira, que é Chico Páscoa, a Dona Adélia, sou Carlinho, minha mãe, sou Edson Sampaio, o senhor Baldini, e era o trabalho do Grupo Espírita Palmeira Páscoa, era o trabalho do Grupo Espírita, esse era dos velhos, nós éramos mais novos. Né? E como a gente está aqui de passagem, a gente tem que passar por lá de lá. O que o Clóvis fez? Como lá reduziu muito o número, porque é tudo idoso, porque não passar por lá de lá ficar muito doente, que a gente fica não que tiver mais velho. E ele pegou o pessoal da segunda que trabalhava com a obsessão e fundiu com o da sexta-feira. Nós fizemos parte desse trabalho, a Rosa minha irmã fez, a Verinha Poseidona, a Lúcia Batista, essa já é da turma mais nova, sabe? Mas eu participei desse pessoal mais novo. O senhor começou lá, né? E esse trabalho de sexta-feira era feito aqui no salão. Não tinha lá aquela sala de reunião, lá da farmácia, sabe? E nós temos outra coisa muito importante, da dona Ide, da Palmeira, que é filha da dona Ide, e outros pessoal, é uma equipe, né? A gente vê, fala, esse pessoal que estava mais ali na direção, correndo atrás disso, daquilo outro, mas muitos ajudantes ali, era uma equipe muito grande, um enxovalzinho. Hoje, a responsabilidade da dona Darcy e da senhora lá Escaraçate e da Nora. Uhum. É outro trabalho maravilhoso dessa casa. E tem muitos anos. Excelente, né? É. E eu entrei aqui com 8 anos na Escolinha de Moral Cristã Meimei. Virgínia Macedo foi minha professora. Nossa, depois passei para a mocidade, quem foi vice-presidente. Depois a gente pega aquela certa idade, que é passar da cidade, e outras coisas que a gente, graças a Deus, acabei corrigindo. Foi o que eu aprendi aqui dentro da casa.
tenho uma lembrança muito grande do Sr. Jaime, e eu já não bebia na época. Ele pegou e falou para mim, mas você vai largar de fumar. E eu consegui largar de fumar sem nenhum remédio, conversando com ele lá de cima. Então, é isso que eu falo, a gente evolui. Eu, no meu ponto de vista, sou eu que estou falando, nós temos que respeitar a lei, o livre-arbítrio de todos, né? Mas assim, a gente entra dentro de uma casa espírita, aprende e pratica. Sim. Se eu falar bonito aqui dentro e lá fora eu fazer justamente o contrário, eu acredito que não tem efeito. Né? Então a gente precisa, como Jesus, céus e terras passarão e minhas palavras ficarão. Por quê? Porque ele exemplificou. Se ele não tivesse dado exemplo, a palavra dele que a Porto Vento chegava ali e acabou. E assim é. E nós estamos hoje já, esse mês de agosto, para 85 anos. Vamos comemorar. Né? Tem muita coisa e é gratificante a gente fazer parte da casa. E como a casa é uma casa espírita, e a gente tem que lembrar pela pergunta de Kardec, que os espíritos nos influenciam. Né? E a resposta mais que imaginam, e que eles nos dirigem. Mas nós temos que ter a lei de sintonia e estar sintonizado com esses nossos irmãos. Então nós lutamos para fazer a nossa reforma íntima e moral, nós vamos estar em sintonia com os espíritos evoluídos. Agora, se a gente não manter o vigiar primeiro e orar depois, nós vamos ser influenciados dentro de uma casa espírita e nós não estamos livres de nada. Se Jesus foi assediado, que dirá não, é verdade? Então eu estou dizendo isso aqui para que todos possam ter uma ideia de como funciona do lado de lá. Aqui nós trabalhamos 12 no bem, lá eles trabalham 24 horas, lá não dormem não. Tá? É um conselho, né, senhor? Você tem mais alguma pergunta? Tá? Não, eu acho que nós estamos... O senhor nos contemplou tudo, falou sobre a sopa e falou, deu a sua mensagem sobre o espiritismo, sobre o céu. Eu queria dizer mais uma coisa. Fica à vontade. Lá em 1941, a fundação do Grupo Espírita, o professor Savero e a equipe que está ali pregada da primeira diretoria, numa reunião mediúnica, teve o comunicado por uma senhora que era médium na época, me falha o nome, e o comunicado começou pelo Padre Café dizendo assim, que a união, o amor e a humildade sejam com todos. Até hoje nós não conseguimos a união, o amor e a humildade, que é muito difícil. Mas esse foi o lema dessa casa, do nome dessa casa. É o lema, né, senhor? É o lema. Que vai ser sempre. Unir espíritos, a gente, é a coisa mais difícil do mundo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor.